Seja muito bem-vindo ao 27º dia aqui da nossa jornada pelo livro de Provérbios. Já estamos chegando aos últimos capítulos dessa caminhada e olhando para tudo que Deus já falou conosco até aqui, eu percebo uma coisa, que a sabedoria, ela não muda somente as nossas decisões, mas também o desejo do nosso coração. Eu já quero começar te perguntando, você já aceitou menos do que merecia, simplesmente porque você tinha medo de ficar sem nada? Talvez esteja acontecendo em um relacionamento, em uma amizade, ou talvez lá no seu trabalho, ou até mesmo na sua caminhada com Deus. Às vezes, o medo de perder é tão grande que nós acabamos aceitando situações que no fundo nós sabemos que não refletem aquilo que Deus deseja para nós. E é exatamente sobre isso que Salomão ele nos faz refletir em Provérbios 27. E vamos ler o versículo 7 que diz assim: quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. Aqui Salomão ele não está falando sobre comida, aqui Salomão ele está falando sobre o coração. Pense em alguém que acabou de almoçar. Você pode colocar diante dessa pessoa a sobremesa mais bonita da mesa. Provavelmente ela vai agradecer, mas talvez nem tenha vontade de comer. Agora, imagina alguém que está há dias com fome. Até um pedaço de pão seco parece um banquete. O alimento não mudou. O que mudou foi a necessidade de quem recebeu esse alimento. Quando eu penso nisso, eu lembro-me da história de Marta e Maria, que enquanto Marta estava tão preocupada com tantas tarefas, Maria fazia uma escolha diferente. E ela se assentou aos pés de Jesus. Jesus não disse que servir era errado, mas mostrou que Maria havia escolhido a melhor parte. E por que isso, né? Porque ela entendeu que antes de fazer alguma coisa para Deus, ela precisava estar com Deus. Maria encontrou em Jesus aquilo que nenhuma outra coisa poderia oferecer para ela. E um coração que encontra satisfação na presença de Deus deixa de correr desesperadamente atrás daquilo que nunca poderia preenchê-lo. E talvez você conheça a sensação quando você chega lá no supermercado, né? Você entra para comprar apenas o necessário ou algo que está ali na sua lista, mas de repente tudo parece assim saltar aos olhos, tudo parece bom demais, e aí você vai colocando no carrinho, se empolgando, né? Coisas que nem estavam na lista. E aí quando você chega em casa, você percebe que você comprou por impulso. A fome, ela fez você perder esse critério. E com o coração da gente também não é diferente. Quando ele está vazio, qualquer aprovação parece diferente. Qualquer aprovação parece amor. Qualquer oportunidade parece ser a resposta de Deus. Mas a mulher sábia, ela aprende que ela não decide através da carência. Ela decide a partir daquilo que Deus falou para ela. E isso muda completamente a forma como nós vivemos. Porque uma mulher satisfeita em Deus, ela não precisa implorar por atenção. Ela não precisa competir com outras mulheres. Ela não precisa viver tentando provar o seu valor para outras pessoas. Porque ela sabe que a sua identidade, ela já foi firmada em Deus. E isso lhe dá a liberdade para dizer não ao que apenas parece bom, esperar aquilo que realmente vem de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra para algo assim muito prático para você. Talvez Deus esteja te pedindo que você espere um pouco mais, não porque Ele queira te frustrar, não é isso, mas é porque Ele sabe que decisões tomadas na carência costumam trazer consequências que poderiam ser evitadas. E antes de você tomar qualquer decisão importante, pergunte para Deus, pergunte, será que eu estou escolhendo isso porque o Senhor está me direcionando ou porque eu estou tentando preencher um vazio aqui dentro? E essa pergunta ela pode mudar muita coisa, porque a sabedoria ela também está em reconhecer quando nós precisamos primeiro nos alimentar da presença de Deus antes de fazer qualquer escolha. Então hoje, reserve alguns minutos para você estar na presença de Deus. Você não precisa falar bonito, sabe? Sem pedido, sem pressa, apenas permitir que Deus fale ao seu coração. Apenas peça para que Ele revele se existe algum vazio que você tem tentado preencher com coisas, pessoas, expectativas, compras, comidas, né? Porque um coração que ele tá cheio da presença de Deus, ele faz escolhas que um coração carente nunca conseguiria fazer, minha amiga, tá? Essa é a palavra de hoje. Se esse episódio fez sentido para você, por favor, compartilhe com outra mulher. Talvez ela também precise se lembrar que Deus nos chamou para não viver de migalhas, mas sim da sua presença, né? E que nós estamos chegando aqui ao final, mas ainda há preciosos tesouros esperando aqui por nós pelo livro de Provérbios, tá? Eu quero finalizar esse episódio dizendo para você a nossa frase, que a mulher sábia, ela não escolhe pela carência, ela escolhe a partir daquilo que Deus já preencheu o seu coração. Fique com essa palavra. Até o próximo episódio, até o próximo Viver em Plenitude com Deus podcast.